Olá, pequenos pesquisadores, seja bem-vindo a mais um estudo da lição do Pequeno Pesquisador. Já estamos na lição de número 6, terminando quase, Quase. Esse último trimestre do ano de 2023. Então, a lição de domingo vai falar sobre os filhos perdidos. Sobre o que será que nós vamos aprender? O verso para memorizar de Lucas, capítulo 15, verso 20, diz assim: A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Qual é a história que nós vamos aprender hoje que fala sobre esse verso aqui? Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, deu aquele abraço e aquele beijo na sua face. E para reflexão, se o seu irmão ganhasse uma bicicleta de presente de seus pais e você não tivesse ganhado, como se sentiria? Eu acho que aqui você já descobriu sobre qual história nós vamos ler hoje e aprender sobre ela. Sim, é a história do filho pródigo. Muito bem, vocês estão bem espertos. Pai, quero a minha parte. Qual é a sua opinião sobre Deus? Considera um pai amoroso ou um juiz severo que só pensa em castigar você? Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, lembra que nós estudamos na lição passada? E do filho pródigo, que será hoje, para nos ensinar sobre o compassivo amor de Deus e o seu perdão oferecido gratuitamente a nós quando nos afastamos dele. Agora chegou a vez de acompanharmos a história dos filhos perdidos. Um pai tinha quantos filhos? Como é a história do filho pródigo? Ele tinha 2 filhos que o ajudavam com os seus trabalhos lá na fazenda. Os rapazes sabiam que um dia o pai deles iria morrer e a herança, a propriedade, os bens seriam divididos igualmente, metade para um e metade para o outro. Mas o filho mais novo, o que ele fez? Ele ficou cresceu o olho, quando a gente fala assim, ficou com o olho gordo, nas coisas do próprio pai. Ficou angustiado e inquieto, e ele falou assim, eu não quero mais viver perto do meu pai, não. Eu quero o quê? Eu quero pegar a minha parte e ir embora daqui, porque eu já sou crescido, eu já tomo conta do meu nariz, das minhas coisas, eu vou sair daqui. Então ele disse para o pai dele, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. O que será que o pai dele fez? Então olha só, aqui está a casa do pai e dos 2 filhos, Então, o seu pai estava lá, tranquilo, perto da janela, quando de repente chegou o seu filho mais novo e disse assim, Ô pai, olha aqui, eu quero o meu dinheiro, tá bom? Você pode me dar toda a minha herança, eu quero a minha parte. Mas como assim, meu filho? Como assim? Eu quero a minha parte da herança. Tudo bem, meu filho. Já que você quer, então eu vou dividir os bens. E ele disse assim, como diz lá em Lucas, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Chamou o outro filho e falou assim, muito bem, já que você quer a sua herança, então vou chamar o seu irmão e assim nós vamos dividir ao meio, de igual para igual. Então aqui, está toda a herança. E então, E aqui está, o pergaminho com a escritura, de todos os bens que aquele jovem levou para com ele. Então, o pai dele foi lá e falou, muito bem, aqui então está todo o seu dinheiro. Pode pegar o seu dinheiro. E ele falou, nossa, quanto dinheiro! Agora eu vou embora dessa fazenda porque eu não aguento mais trabalhar aqui. Pegou o dinheiro, pegou a escritura com todos os bens e
Fui embora, ó. Tchau pra todos vocês, hahaha. Fui embora. E a herança do irmão ficou aqui, ó. O pai dividiu igualmente. E assim eles entraram tristes, né? Para casa. Poxa vida, por que ele fez isso com a gente? Vamos continuar na hora de pesquisar nos questionários. Por que aquele filho, assim como outros, quis deixar o lar e a companhia de um pai amoroso? Por quê? Quando a gente pensa assim, nossa, por que será que ele resolveu pedir a parte dele ir embora? Será que o pai dele era ruim, batia nele, ou fazia ele trabalhar, né, de maneira escrava, assim, que ele não podia às vezes nem comer nem beber? A gente começa a pensar algumas coisas, mas não, esse pai, ele dava tudo para os seus filhos. Ele trabalhou tanto tempo para conseguir uma casa bonita, para conseguir tudo que ele tinha. E esse filho não soube valorizar tudo que seu pai tinha conquistado, né? Trabalhado, ó, arduamente. Quais são as 3 palavras que comprovam que o egoísmo, que o filho mais novo era egoísta, né? Que comprova o egoísmo do filho mais novo. Quais são essas 3 palavras? E nós vamos achar lá em Lucas, capítulo 15, verso 2. A primeira parte da pergunta estava falando assim, ó. Por que aquele filho, assim como os outros, quis deixar o lar e a companhia de um pai amoroso? Porque ele foi o quê? Egoísta, ele foi avarento, ele foi orgulhoso. Olha, todas as palavras ruins que vocês possam pensar sobre esse filho. Pequenos pesquisadores, olha que triste. Vamos então abrir a nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas eu encontro lá no Novo Testamento. Então nós passamos Mateus, Marcos, João e nós vamos passando até chegarmos lá em Lucas. Vamos então, ó, chegamos. Então, Lucas está depois de Marcos. Lucas, capítulo 15, verso 12. O que diz? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, qual é a resposta aqui? Que nós vamos preencher com as letras que estão faltando? Quero a minha parte. Então, essa é a resposta da segunda parte dessa pergunta aqui de número 1. Tá certo? E a notinha diz assim, acompanhem comigo. Esse filho mais novo havia se cansado e andava irritado com as normas e leis da casa de seu pai. Ele achava que a sua liberdade estava sendo limitada, interpretou mal o amor e o cuidado do seu pai e decidiu seguir os seus próprios caminhos egoístas. Com certeza lá o seu pai falava assim, olha, vamos colocar um nome para ele. Olha só, Mário, você precisa acordar mais cedo. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa me ajudar lá na fazenda. E ele falou, pra quê? A gente já tem tanta coisa, vou ter que levantar cedo, vou ter que arrumar minha cama. Não, os empregados que façam isso. E ele entendeu que tudo o que seu pai o questionava, o que pedia para fazer, era como uma maneira de encher assim, você está enchendo a minha paciência, não quero saber disso, né? Era como se fosse uma punição. Aquele jovem não se sentia agradecido por sua casa ou por ter um pai amoroso. O que ele queria mesmo era um prazer imediato. Não importava o preço. Quando apenas pensamos em nós mesmos, o que acontece? É certo que enfrentaremos problemas. O jovem realmente exigiu que sua herança lhe fosse adiantada e entregue naquele instante, não quando seu pai morresse, dizendo assim, pai, eu quero a minha parte. Era a filosofia de vida do rapaz naquele exato momento. Então, pequenos pesquisadores, esse jovem, ele não foi apenas um jovem teimoso, ele foi um jovem egoísta. E qual é o perigo de você ser egoísta? Parece uma palavra até inofensiva. Não, egoísta é tipo assim, só querer o que é meu, né? Ficar no meu canto. Mas o que aconteceu no coração desse jovem quando ele nutriu o egoísmo? Ele não se preocupou
com mais ninguém à sua volta. Ele não se preocupou nem com o próprio pai, nem com o seu irmão, nem com nada. Ele só queria o que fosse melhor para ele. E o colocando em prática, vocês vão responder aí. Você já foi tentado a pensar igual ao filho mais novo? O que a Bíblia me ensina sobre o respeito e a autoridade de nossos pais? Então, essa parte eu não vou ajudar vocês e é uma resposta individual. Então, assim nós terminamos a lição de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Então, aquele abraço bem apertado, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.